Olá, pessoal! Estamos aqui novamente com a série Álgebra 1.0 sobre polinômios. Eu sou a Margarete Freitas, professora de matemática do ensino fundamental. Antes de começar, quero agradecer ao pessoal que compartilhou o vídeo anterior. Quero também mandar um abraço para o Alessandro Araújo Nunes, do Tocantins. Valeu! E quero pedir o seu joinha nesse vídeo aqui também. Teve uma pessoa que me falou que não ia compartilhar o vídeo porque não sabe matemática, que não gosta de matemática, né? Aí eu digo, não tem problema nenhum, porque você compartilha todo dia aquela mensaginha de bom dia, aquelas piadinhas da internet. Então não tem problema compartilhar um conteúdo de estudo, ok? Uma hora esse conteúdo vai chegar na mão de uma pessoa que precisa. E é dessa forma que nós vamos mudar a realidade desse país. Através da educação, do conhecimento, da colaboração, ok? Então, compartilhe esse vídeo. E vamos começar, vamos começar. Bom, vamos começar então falando sobre um conceito que eu já falei no vídeo anterior. Aliás, se você ainda não assistiu, tem um link aqui na descrição desse vídeo que te leva lá. Nós falamos que para representar um número desconhecido, em matemática, nós podemos usar uma letra qualquer, tá? Uma letra, por exemplo, pode ser a letra X. E nós falamos que ela chamava variável lá, né? Aqui, para nós, ela vai ter outros nomes também, como monômio, termo ou parte literal de um monômio, parte literal de um termo. E ainda ela pode ser chamada de incógnita, tá? Incógnita, quando nós formos falar sobre equação, nós podemos usar esse termo incógnita. Okay? Agora eu tenho aqui 2x. O que é 2x? 2 vezes x. Embora você esteja vendo dois elementos lá, mas eu tenho um único termo, tá? Eu tenho um termo chamado monômio, onde a parte numérica é o 2 e a parte literal é o x. E o 2 ainda pode ser chamado de coeficiente. Okay? Agora, se eu colocar aqui, entre esses termos, se eu colocar elevar ao quadrado, né, colocar um elemento a mais lá, ele continua sendo um único termo, chamado monômio. Aqui também e aqui também. Então, letras ou números que se multiplicam formam um único termo chamado monômio. Okay? Vamos primeiro ver bem essa parte conceitual, para depois partir para os cálculos, né? Ok. Baseado nessa ideia que eu falei, se eu tiver um x lá, numa expressão algébrica, eu tenho um x sozinho lá, tá? Um x solto lá. Esse x, que é a parte literal, ele não tem parte numérica? Ele é um monômio sem parte numérica? Sim, ele é um monômio sem parte numérica. Porém, nós temos que saber que lá na frente do x tem a parte literal. A parte literal vai ser um 1. Sempre vai ser um, que está invisível lá, está escondidinho lá, 1. E ainda pode aparecer um negativo na frente, né? Então, menos 1x ou menos x, a gente tem que saber que o 1 é subentendido lá, ok? Com a mesma ideia, nós temos um número também sozinho numa expressão algébrica, tá? O número 2, por exemplo. Então, esse número 2 é a parte numérica. E a parte literal? Ele é um monômio sem parte literal? Sim, é um monômio sem parte literal, porém a parte literal está subentendida. É uma letra qualquer que está elevada a zero, tá? Então, qualquer número elevado a zero, né, é 1, como nós já vimos, né? Tem vários vídeos aqui no canal falando sobre potência, né? Então, esse é um conceito lá das potências, ok? Então, sempre vai ter a parte literal subentendida lá, ok? Bom, se ficou bem entendido esses até agora, vamos passar agora para uma outra parte aqui. Ó. Eu coloquei lá uma representação, né, de um desenho representando 2 frutas mais 3 frutas, 2 laranjas mais 3 bananas. Como que eu faria, por exemplo, uma tradução desse desenho para português primeiro, para a linguagem português? 2 laranjas mais 3 bananas. Agora para a linguagem matemática, para a linguagem algébrica. Ficaria assim, ó, 2L mais 3B. Note que agora eu não tenho mais eu não tenho um termo só, tenho agora um sinal de mais ali, né? Então agora eu tenho 2 termos. E quando eu tenho 2 termos, esse é um polinômio que nós podemos chamar de binômio, tá? Ele é um polinômio, mas também é um binômio, ok? E com a mesma ideia, se eu tiver 3 elementos, né? 3 frutas ali, né? 2 laranjas mais 3 bananas mais uma maçã. Em linguagem matemática, eu tenho lá 2L mais 3B mais M, ou seja,
3 letras diferentes para representar coisas diferentes, como nós vimos também no vídeo anterior. Então, quando eu tenho 3 termos, eu tenho uma coisa que chama trinômio. É bem lógico isso, né? E ao passo que se eu tiver 4 elementos, eu vou ter um polinômio. Olha lá, um polinômio. Então, quando eu tenho 4 ou mais termos, eu tenho um polinômio, certo? Okay. Agora, pessoal, vamos partir agora para uma outra ideia aqui. Esse conceito ele é muito importante para quando nós vamos fazer os cálculos, né? Quando fazer equação, resolver expressão e tal. Esse conceito que eu vou passar agora ele é muito, muito importante. Os termos semelhantes. Eu coloquei aqui como exemplo 2 laranjas mais uma laranja e dá 3 laranjas, tá? Tranquilo. Então aqui, ó, 2L mais L igual 3L. Eu só consegui somar essas frutas porque elas são iguais, são as mesmas frutas. Ou seja, são as mesmas letras ali. Certo? Se fosse diferente, eu não conseguiria somar. Por exemplo, 2 laranjas mais uma banana. Qual que é o resultado disso? Tem como fazer resultado? Tem como calcular? Não tem como calcular de jeito nenhum. Tá? Não tem como calcular termos que não são semelhantes. Olha lá, eu tenho lá L e B. Como que eu vou somar letras diferentes, termos não semelhantes? Então, não tem como calcular termos que não são semelhantes, ok? E o que são termos semelhantes? Termos semelhantes, eles possuem partes literais iguais e mesmo grau, ok? Vamos ver agora o que é o grau do polinômio. O grau do polinômio é o expoente que ele carrega, ok? No caso aqui, ó, esse primeiro aqui, ó, ele está escrito até de uma maneira que não é que está errado. Eu fiz de propósito assim até para falar. Aqui, na verdade, ele começa do 3 aqui, depois vai decrescendo, tá? Então, sempre do maior para o menor. Tem problema aqui, eu coloquei até mais para a gente falar. Então, esse primeiro polinômio aqui, ele é do 3º grau, tá? Porque ele tem o expoente maior, que é o 3. O segundo é do 2º grau, polinômio do 2º grau. E o último aqui, ele é do 1º grau, porque não tem expoente. Ou seja, ele está subentendido, como nós já vimos, ele está invisível lá, e é o 1. Ok? Muito bem. Então, agora vamos partir para os cálculos. Eu tenho aqui uma expressão algébrica, tá? Tem uma expressão, um polinômio, tá? Bem grandão aqui. Vários termos que são semelhantes e vários que não são semelhantes. Como que eu vou somar tudo isso? Primeiro eu vou começar pelos que são semelhantes. Então, ó, primeiro identifico lá que é o menos 4x ao cubo, depois o mais x ao cubo e depois mais 3x ao cubo. Então eu vou somar separadamente esses. Então, fazendo o cálculo ali, ó, menos 4 mais 1 mais 3 igual a 0, tá? Repare que eu não fiz nada com a parte literal, só somei os números, só somei a parte numérica. Então, o resultado aqui deu 0, tá? E nesse caso aqui, 0 vezes x ao cubo vai dar 0, né? Qualquer número multiplicado por 0 é 0. Então, aqui não vai mudar. Aqui ele sumiu, simplesmente sumiu. Vamos agora identificar outros valores que são semelhantes lá no polinômio, que é o 5x e o menos 4x. Então, eu vou calcular esses valores. 5 menos 4 deu 1. Olha lá, mais uma vez, eu não fiz nada com a letra, só mexi com os números. E por último, eu tenho semelhantes ali, o 2 e o 1. Vamos calcular também. 2 mais 1 deu 3. Ok. Tem o 2 lá, que ele ficou sozinho lá, ele não tem termos semelhantes para operar com ele, né? Não tem problema, ele vai entrar no resultado também. Tá? Então, o resultado dessa soma, dessa subtração toda aí que nós fizemos, ficou assim, ó. 2x ao quadrado mais x mais 3, tá? Então, aquele polinômio, calculando ele se transformou num trinômio do 2º grau, tá? Então, aqui eu tenho uma expressão que é o resultado do cálculo que nós fizemos daquele polinômio. Entendido? Vamos agora, então, dar um exemplo aqui, utilizando um pouco da geometria, para ver se fica um pouco mais, assim, se dá para entender melhor, se eu consigo explicar melhor esses conceitos para vocês. Então, eu tenho lá um polinômio que representa um retângulo, tá? Os lados de um retângulo, onde o 2a é aquele lado ali, o x é aquele lado menor, e os outros 2a e o x são os outros lados do retângulo, ok? Muito bem. Se eu for somar todos os lados do retângulo, ou seja, calcular o seu perímetro, eu começo então sempre pelos que são semelhantes, né? Então eu vou pegar lá o 2a junto com o 2a, que vai dar 4a, tá? E agora o x com o x.
e eu vou ter 2x. E aí eu tenho uma outra expressão que é o perímetro do retângulo. Então, essa expressão aqui representa os lados do retângulo e essa outra expressão representa o perímetro do retângulo. Ok? Tudo bem. Vamos continuar calculando aqui. Ah, não, vamos fazer um resumo. Isso aqui é um resumo de como somar e subtrair polinômios. Tá? Então, para somar e subtrair, primeiro nós vamos ter que verificar os termos semelhantes. Depois nós operamos somente os coeficientes, ou seja, somente a parte que tem o número. E a letra a gente não mexe, ok? Pessoal, agora nós vamos entrar na multiplicação e na divisão. Só que agora vai mudar tudo, tá? Vai mudar tudo. Então, veja que agora nós vamos operar todos os fatores, tá? Então, para multiplicar e dividir os polinômios, nós vamos operar todos os fatores, todos os sinais e todos os números e todas as vezes, vamos operar tudo. Eu coloquei SNL, tá? Que nós vamos começar pelo sinal, depois o número e depois a letra, tá? Vai ficar melhor entendido nesse próximo slide aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um exemplo lá, menos 2A vezes 4AC, um monômio, né? Um monômio. Vamos então começar pelo sinal. Olha lá, ó, sinal. Eu tenho ali menos e mais, que deu menos. Agora o número. Então eu tenho 2 vezes 4, que deu 8. E agora a letra. A vezes A, que vai dar A elevado ao quadrado. E o que eu faço com aquele C que não tem um outro termo para ser multiplicado com ele? Ele também vai ser multiplicado lá, né? Ele vai entrar no resultado também. É como se ele fosse multiplicado pelo 1 que está invisível lá, certo? Outro exemplo aqui, x vezes x igual x ao quadrado. Então, mesma coisa, ó, sinal mais e mais, deu mais. Depois, 1 vezes 1 deu 1. E x vezes x, x ao quadrado. Ok? Agora eu tenho lá 5x vezes menos 2x ao quadrado vezes y. Primeiro o sinal. Então, mais e menos deu menos. Depois o número. 5 vezes 2, que vai dar 10. E depois a letra. X vezes x ao quadrado, que deu x ao cubo. E o y é a mesma história lá de cima. Ele ele não multiplicou ali, na verdade ele multiplicou pelo 1, mas ele entra sempre no resultado, ok? Nesse caso aqui, é bom eu falar, porque muitos alunos ficam perguntando por que tem parênteses ali, né? E lá em cima não tinha, né? Então, o parênteses ele está ali por causa do sinal de menos aqui, ó, esse sinal de menos. Tá? Então tem que pôr parênteses, senão ficaria incoerente aqui, né? 5x menos 2, aí ficaria uma subtração. E nós vimos também no primeiro vídeo que o parêntese significa que você está multiplicando, né, o polinômio, ok? Então, é isso. Um outro exemplo aqui, 2x, 2 vezes x vezes 7 vezes y, tá? Então, mesma coisa, sinal e sinal. Um positivo com positivo vai dar positivo. Número e número. 2 vezes 7, 14. Letra e letra. Ops, não tem letra, mas vai acompanhar no resultado também. Então, x, y. Ok, pessoal? Bom, então é isso, tá? Vamos ver agora a divisão. A divisão também é o mesmo esquema, tá? Não muda muito da multiplicação. Nós vamos fazer o sinal, o número, SNL, tá? Eu coloco sempre SNL para lembrar que é o sinal, o número e a letra. Então, S de sinal, menos e mais vai dar menos. Depois o número, 4 dividido por 2, deu 2. E depois, letra com letra. M ao quadrado dividido por M vai dar M. Lembra na potência, lá nas potências, no vídeo que eu falei sobre potências, onde nós falamos que nós conservamos a base e subtraímos os expoentes? É esse caso aqui, ó. E aí eu tenho C dividido por C, que vai dar 1. Repare, pessoal, que aqui, nesse caso aqui, ó, C dividido por C, ó, nem entrou aqui. Porque um número dividido por ele mesmo dá 1. Então é como se tivesse um 1 aqui, ó. Tá? Na verdade entrou um 1 lá, né? Ok? Muito bem, vamos lá então. Agora, menos e menos. Menos e menos vai dar mais. Número agora.
12 dividido por 3 deu 4. E P elevado à quarta potência dividido por P elevado ao quadrado. Deu P elevado ao quadrado. E B elevado ao cubo dividido por B ao quadrado. S dividido por S, não sobrou absolutamente nada. Nada não, né? 1, né? S dividido por S deu 1. Ok, pessoal? Bom, foi isso. Espero ter ajudado, espero ter explicado de uma maneira que ficou bem claro. Se fez sentido aí para você, dê um joinha aí nesse vídeo. Vamos estudar bastante. Eu vou deixar na descrição aí uma lista de exercícios de fixação, para ficar bem entendido esses conceitos. E depois de bem entendido isso, nós podemos passar para o próximo vídeo, tá? Que dá sequência nessa série Álgebra 1.0, onde nós vamos chegar lá nas equações do segundo grau, ok? Então eu aguardo vocês aqui no próximo vídeo. Obrigada, até mais.